Fala aí! Eu sou a Mariana do Responde Aí. Hoje nós vamos bater um papo sobre pontos de máximo e mínimo globais numa região fechada. Ufa, fiquei até cansada depois desse nome gigante. Vamos lá. Os pontos de máximo e mínimo de uma função, eles podem ocorrer em todo o domínio da função, mas também em uma região fechada, que é o que a gente vai ver aqui hoje. Quando a gente quer achar os pontos de máximo e mínimo em todo o domínio da função, o que a gente faz é considerar todos os pontos críticos da função. Agora, quando a gente está buscando esses pontos de máximo e mínimo só dentro de uma região fechada, a gente vai precisar considerar apenas os pontos críticos que estão dentro dessa região. E, além disso, a gente vai precisar também dos pontos que estão na fronteira da região. Então, em uma região fechada, os pontos de máximo e mínimo, eles podem ocorrer tanto em pontos críticos da função, como também na fronteira da nossa região fechada. Tá bem, então vamos ver como é que é isso. A gente tem essa função aí, e aí a gente quer encontrar os pontos de máximo e mínimo dela nessa região aí. Primeira coisa é entender que região fechada é essa. Bem, eu vou pegar esses dois módulos e vou abrir eles. Abrindo o primeiro, a gente falou que x está entre menos 2 e 2. Abrindo o segundo, y está entre menos 2 e 2. Então, essa região fechada nada mais é do que esse quadradinho aí. Tranquilo? Tá. Essa região parece legal, né? Um quadrado parece bacana. No geral, as regiões fechadas vão ser assim, vão ser um quadrado, ou um retângulo, ou um triângulo. Geralmente são regiões assim mais tranquilas de se trabalhar, beleza? Tá, agora a gente já sabe quem é a região fechada, a gente precisa encontrar os máximos e mínimos globais nessa região. E aí, para isso, a primeira coisa é avaliar os pontos críticos que estão dentro dessa região. Então, quando a gente procura lá os pontos críticos, pega e faz os derivados parciais igual a zero, a gente encontra que o único ponto crítico da função é esse ponto aí, 3 meios e menos 1 meio. E aí, a gente precisa saber se ele vai estar dentro da região. Então, o que a gente faz? A gente pega, como esse 3 meios ele está entre menos 2 e 2, e esse menos meio também está entre menos 2 e 2, que eram os limites de y e os limites de x, isso significa que o nosso ponto crítico está dentro da nossa região fechada. Então, a gente pega e guarda esse ponto aí, que ele vai ser o nosso primeiro candidato a máximo ou mínimo da nossa função. Então, vamos fazer igual a Ana Maria Braga, reservar esse ponto. Agora a gente precisa testar a fronteira da região. Para testar a fronteira da região, a primeira coisa que a gente faz é separar os vértices da região. Toda vez é isso, a gente vai ter que separar os vértices. Então, aqui está a nossa região. Os vértices são esses pontos aqui. Eu peguei esses pontos e deixei eles aí separados. Vamos, então, deixar eles guardadinhos aí também. Agora, a gente precisa buscar os candidatos nos lados da região. Então, o que eu fiz? Eu peguei e chamei esse lado aqui de lado 1, esse lado 2, esse lado 3 e esse aqui lado 4. Aí eu vou pegar e vou analisar cada um desses lados para descobrir os candidatos a ponto de máximo ou mínimo da nossa função que estejam nesses lados. O lado 1 da nossa função, a gente tem isso daqui. X igual a menos 2 e o y entre menos 2 e 2. Se a gente pegar esse x constante e substituir na nossa expressão, na nossa função de duas variáveis, a gente vai ver que a gente vai chegar numa função de uma variável só. Então, no lado 1, a nossa função, que era de duas variáveis, vai virar uma função de uma variável só, que nesse caso é a variável y. Tá, quando a gente quer achar máximos e mínimos nesse lado 1, o que a gente precisa fazer quando a gente quer achar máximos e mínimos? A gente deriva e iguala a zero, certo? Então, a gente vai pegar a nossa função, vai derivar e igualar a zero. Só que repara, essa função, como eu disse antes, é uma função de uma variável só. Então, a derivada que a gente vai fazer aqui é aquela derivada de cálculo de uma variável, derivada normal, como a gente aprendeu lá no início da nossa vida. Beleza? Então, pegando, derivando e igualando a zero, a gente faz a derivada disso daí, igualando a zero, a gente acha que o y é igual a menos 1 meio. Então, o candidato no lado 1 vai ser o ponto menos 2 e menos meio. Por que menos 2? Porque aqui no lado 1, a gente tinha que o x era constante e igual a menos 2. E aí, quando a gente derivou e igualou a zero, a gente achou que o y era menos meio. Então, o candidato no lado 1 vai ser esse ponto menos 2 e menos meio. Beleza, agora o lado 2. O lado 2 é esse lado aqui,
é o lado em que o y é igual a 2 e o x está entre menos 2 e 2. Pegando esse y constante igual a 2, substituindo na expressão da nossa função, a gente chega numa função de uma variável só. E aí, para analisar os pontos críticos nela, a gente deriva i igual a 0, derivada de uma variável. Tranquilo, a gente encontra que o x vale 3 meios. Então, o candidato a ponto de máximo ou mínimo da nossa função no lado 2 vai ser o ponto 3 meios e 2. Por quê? Porque nesse lado o y era constante igual a 2. Vamos fazer a mesma coisa para o lado 3. O lado 3 é esse lado aqui. É o lado em que o x é igual a 2, constante, e o y está entre menos 2 e 2. Então, substituindo esse x constante na expressão da função, a gente chega numa função de uma variável só. Derivando e igualando a 0, a gente encontra que o y vale menos meio. Então, o candidato a ponto de máximo ou mínimo no lado 3 vai ser o ponto 2 e menos meio. Fazendo finalmente a mesma coisa para o nosso último lado, que é o lado 4, que é esse lado aqui, que é o lado em que y vale menos 2 e o x está entre menos 2 e 2. Substituindo y igual a menos 2 na função, a gente chega numa função de uma variável só. Derivando e igualando a 0, a gente vai encontrar que o nosso x vale 3 meios. Então, o candidato a ponto de máximo ou mínimo da nossa função nesse lado 4 vai ser o ponto 3 meios e menos 2. Beleza, então a gente testou todos os lados, testou o ponto crítico dentro da fronteira, dentro da região. Então, agora o que a gente precisa fazer é calcular a função em cada um desses pontos para descobrir quem é o ponto de máximo e quem é o ponto de mínimo. Então, o que eu fiz aqui? Fiz isso. Esse trabalhinho fácil, né? Que foi substituir esses 9 pontos na função para descobrir quem é o ponto de máximo e quem é o ponto de mínimo. Bem, fazendo isso, pegando o P1 e substituindo em F, a gente encontrou menos 5 meios. E fazendo isso para todos os outros, a gente encontrou todos esses valores aqui. Olhando todos eles, a gente vê que menos 5 meio é o menor valor de todos. Então, o ponto P1 vai ser o nosso ponto de mínimo. E buscando entre esses valores aqui, a gente vê que o 16 é o maior valor de todos. Então, o ponto P3 é o nosso ponto de máximo. E aí a gente encontrou, então, o ponto de máximo e o ponto de mínimo da nossa função. Tranquilo? Se o vídeo te ajudou, responde aí.